Bem-vindos sejam todas e todos a esta breve apresentação sobre a revisão da OCDE sobre o governo aberto no Brasil e a missão de averiguação. Meu nome é Maurício Mejia, eu trabalho na unidade de governo aberto da OCDE. O que é governo aberto para a OCDE? O objetivo da OCDE é encontrar uma base comum entre diferentes abordagens conceituais e estabelecer um entendimento comum de governo aberto. Em geral, pode-se afirmar que o termo se desenvolveu centrado na transparência, ou seja, no acesso às informações governamentais, para incluir também uma variedade de outras dimensões. A recomendação do Conselho sobre o Governo Aberto da OCDE define governo aberto como uma cultura de governança que promove os princípios de transparência, integridade, accountability e participação dos cidadãos e das partes interessadas, em apoio à democracia e ao crescimento inclusivo. O que isto significa concretamente? Significa que um governo aberto é aquele que disponibiliza publicamente informações e dados, que prioriza o interesse público sobre interesses privados, que explica suas ações e responde às demandas dos cidadãos e das partes interessadas, ou seja, que é responsivo, e que incorpora as perspectivas e contribuições dos cidadãos na tomada de decisões públicas. A OCDE e seus membros têm estado na vanguarda do governo aberto global desde 2009. A recomendação do Conselho da OCDE sobre o Governo Aberto de 2017, que vocês veem na sua tela, é o primeiro instrumento jurídico internacional na área e o resultado de anos de extensa pesquisa, coleta de dados e análise de políticas no país. A recomendação fornece orientação aos países que visam consolidar suas agendas de governo aberto e lista um conjunto de critérios para o desenho e implementação de políticas de governo aberto. Essas 10 disposições referem-se não apenas ao ambiente propício para um governo aberto, por exemplo, a construção de uma estrutura legal adequada, mas também processos de comunicação pública, espaços para novos desenvolvimentos, tais como o movimento em direção a um Estado aberto. A OCDE revisará a agenda do governo aberto do Brasil em relação às 10 disposições da recomendação. Quais são os objetivos da revisão da OCDE sobre o governo aberto no Brasil? Primeiro é promover os princípios do governo aberto de transparência, accountability e participação, para aumentar a eficiência do governo e apoiar as autoridades públicas na obtenção de resultados junto aos cidadãos, à sociedade civil e à comunidade empresarial. Isto significará um impulso para a atual agenda de governo aberto brasileiro, tanto a curto como a longo prazo. É um passo decisivo para um governo brasileiro mais eficiente, mais eficaz e mais confiável. Segundo, é assistir na implementação de estratégias e iniciativas de governo aberto, avaliando a governança do governo aberto no Brasil e fornecendo recomendações concretas para apoiar o Brasil a alcançar as práticas da OCDE. Isto inclui assistência para cada instituição sobre como colocar recomendações em prática para garantir que as reformas sugeridas conduzam a resultados tangíveis. E terceiro, é apoiar e integrar o movimento em direção a um Estado aberto no Brasil, trabalhando em estreita colaboração com os poderes relevantes do Estado, níveis de governo e todas as partes interessadas, levando em consideração o contexto institucional e histórico específico do Brasil. Como tal, o Brasil tem a oportunidade de se tornar pioneiro no campo do governo aberto, estendendo a abertura além do governo federal e também cobrindo outros atores importantes do Estado, como são o Parlamento e a Justiça. Quais são os temas principais da revisão? A revisão vai se dividir em 3 temas principais. O primeiro é o ambiente propício para o governo aberto, que inclui a governança do governo aberto no Brasil, a cultura de governo aberto no setor público e a promoção e proteção do espaço cívico no Brasil. O segundo tema da revisão é o governo aberto na prática, com capítulos específicos para os princípios da transparência, da participação e da accountability. E, finalmente, o terceiro tema é o impacto do governo aberto no Brasil, com um capítulo sobre a abertura além do governo federal, rumo a um Estado aberto, e um final sobre histórias de impacto do governo aberto no Brasil. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Cibele Sesca, também faço parte da equipe da OCDE sobre governo aberto e vou continuar a apresentação começada pelo meu colega. Em termos de metodologia, essa revisão ela envolve uma análise de diferentes informações e ela propõe recomendações práticas baseadas nessas análises. Ela se baseia, tem como fonte de informação questionários que foram respondidos por alguns de vocês, questionários respondidos pelas instituições públicas, por outros atores estatais e também pela sociedade civil. Uma outra fonte de informação para essas análises é a missão, as missões de averiguação da OCDE,
que costumam ser presenciais, mas nessa vez serão virtuais, onde a equipe faz entrevistas com funcionários públicos e com a sociedade civil. Nessas entrevistas também fazem parte países pares, que são países parceiros que enfrentaram ou estão enfrentando desafios semelhantes aos que estão sendo avaliados nessa revisão. Além disso, a equipe da OCDE faz pesquisa, usa estudos acadêmicos, relatórios públicos do governo, de organizações da sociedade civil, de dados, etc., para fundamentar suas análises. As missões de averiguação, elas seguem uma metodologia padrão da OCDE e elas servem principalmente para construir a narrativa da análise para complementar os dados coletados pelos questionários e nas pesquisas. Algumas informações importantes sobre essas entrevistas. Elas terão tradução simultânea em inglês-português e elas serão realizadas de acordo com a regra de Chatham House. Isso é, elas não serão gravadas, elas não serão usadas além do contexto dessa revisão e a OCDE também não citará a identidade do interlocutor. Durante essas entrevistas, somente a equipe da OCDE e os pares estarão presentes, além de, é claro, as pessoas entrevistadas. Cada entrevista começa com uma breve introdução da OCDE, uma apresentação, então, da equipe das pessoas entrevistadas e, em seguida, uma conversa aberta. Se os entrevistados tiverem interesse em fazer uma breve apresentação, isso também é possível. A equipe da OCDE é composta pelas pessoas que aparecem na tela e cada uma delas é especializada em aspectos diferentes de governo aberto. O senhor Alessandro Bellantoni é o chefe da unidade de governo aberto da OCDE, o senhor David Gutzman, responsável pelo projeto. Também tem o senhor Maurício Merria, o senhor Benedict Stefani, senhora Claire McAvoy, senhor Craig Matasic, senhora Cibele Sesca, eu, senhora Emma Canteira, senhora Carla Mussi, senhora Marie William. O calendário dessa revisão é composto de 3 fases. Nesse momento estamos na fase 1, que começou em julho do ano passado e segue até março deste ano. Nessa fase, a OCDE reúne informações e dados através de pesquisa, dos questionários e das missões de averiguação. Na segunda fase, que começa a partir de março, a OCDE e o governo trabalharão nas conclusões preliminares e no relatório preliminar, que será então revisado pelo grupo de trabalho da OCDE sobre governo aberto, e será publicado de acordo com o processo oficial da OCDE de publicação. A terceira fase, que está prevista para o fim de 2021, ela conta com a publicação desta revisão no Brasil, onde serão apresentadas as principais recomendações e também estabelecido um plano de implementação. Isso é então seguido por seminários de capacitação e por uma visita de estudo a um país da OCDE para os funcionários públicos. Esperamos ter esclarecido como funciona essa revisão sobre o governo aberto e esperamos contar com a presença de vocês. Muito obrigada.